Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Que diz assim. Tem como título o primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhes disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? Pode tomar assento. O ser humano, para relacionar-se ou executar alguma coisa, alguma tarefa desconhecida para ele, sempre ele vai buscar um conhecimento, um entendimento daquilo que é desconhecido. Seja na área teológica, na área técnica, na área científica, na área mítica ou na área do senso comum, que é empírica, tá? Isso porque, irmãos, é através desse conhecimento que ele vai adquirir, irmãos, é que, na verdade, ele vai tomar algumas posições em relação àquilo que concerne a vida dele, aquilo que está envolvendo a vida dele. Aí algumas posições, irmãos, que nós adquirimos pelo conhecimento, às vezes sendo verdadeiro ou não, acabam sendo causas pétreas na nossa vida, né? Imutáveis. Não, eu adquiri esse conhecimento, eu tenho essa posição a respeito disso na minha vida, eu não mudo, eu vou morrer assim, eu aprendi assim, tá? É verdade que existem coisas que nós não podemos mudar, mas existem coisas, existe conhecimento, né, que nós adquirimos a respeito de algumas coisas que são conhecimentos, na verdade, superficiais. São conhecimentos que não revelam toda a verdade, tá? É possível que ele venha depois, na caminhada. É possível que a nossa mente, o nosso coração vai se abrir. Mas existem coisas que nós determinamos imutáveis, mesmo que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus diga o contrário para as nossas vidas. Às vezes nós falamos: não vou mudar. Já estou tão acostumado com aquilo que eu tenho, estou tão acostumado com a posição que eu adquiri, e parece que tudo está correndo bem. Então, mesmo que Jesus fale ao contrário, eu vejo isso daí como coisas que não devem trazer mudanças, e são coisas que não devem ser aceitadas por mim. Pois bem, o ministério de Jesus, irmãos, não alcançou dentre os seus ouvintes, irmãos queridos, tá? Muitas mudanças na vida dos seus ouvintes, porque muitos deles eram fundamentalistas, não em relação a coisas que devem ser, mas a coisas que eles acreditavam, tá?
coisas que o próprio Deus estava trazendo mudanças para eles, mas eles não quiseram, irmãos. Na verdade, quando o Senhor Jesus tratava algumas coisas, tá, que eles tinham como pedras imutáveis, eles ficavam furiosos, irmãos. Tá? Chegava a ranger os dentes, irmãos. Muitas coisas que Jesus ia ao encontro da necessidade, porque Jesus enxergava o coração. Jesus enxergava a alma. Jesus sabia de todas as coisas. Até que passava pela mente deles, Jesus sabia. Então Jesus ia ao encontro, irmãos, às vezes daquilo que ia mudar, ia trazer mudança para eles, mas eles não queriam, irmãos. E se tinha alguma coisa que deixava um judeu enfurecido, endemoniado, vamos assim dizer, é se você falasse que ele não estava adorando a Deus como deveria adorar. Ou que ele não estava seguindo os mandamentos corretamente. Ah, o judeu ficava endemoniado. O judeu queria matar Jesus. E por várias vezes tentaram matar Jesus, porque Jesus trouxe uma palavra em relação a isso. Em relação ao modo de adoração do judeu. Ao modo de adoração daquele povo. E aquele povo não entendeu que era o próprio Deus ensinando. O próprio Deus falando, irmãos. Tá? Então, bastava Jesus chegar e falar, olha, vocês não estão amando a Deus como deveriam amar. E vocês não estão seguindo os preceitos, os mandamentos, como vocês dizem seguir. Tá? E o judeu ficava enfurecido. Isso porque, irmãos, o judeu tinha uma clara concepção que ele era nascido para adorar a Deus. Tá? O judeu tinha essa concepção. E desde criança, ele era ensinado, irmãos, a adorar a Deus. Tá? A prestar culto a Deus. E ele, desde criança, foi ensinado a respeito dos preceitos de Deus. Então, certamente o judeu, na sua adolescência, já conhecia os 613 mandamentos ou preceitos, tá, de Deus destinado ao povo. Então, se ele ouvisse alguma coisa, irmão, que ia contra, né, a adoração dele, porque ele via a adoração como a existência dele, ele ficava afrontado. Tá? Ele ficava afrontado, ele via isso daí, vamos dizer, como algo que ia contra a própria existência dele, tá? Porque ele se via como alguém que sabia adorar a Deus, alguém que era espiritual quanto à adoração, quanto a ele viver para Deus. No entanto, irmãos, nós vamos ver aí na Bíblia, pelos vários relatos, tá? Embora existia da parte de judeu, esse conhecimento, esse entendimento que ele estava adorando a Deus, que ele vivia para adorar a Deus, nós vamos ver em alguns relatos, irmãos, que o próprio Senhor Jesus recriminou-os pelo fato de eles não examinarem corretamente a Escritura. Tá? Nós vamos ver, irmãos, um doutor da lei, tá? Não é esse daqui ainda, não é, né? Mas nós vamos ler aqui e vamos ver que Nicodemos, um doutor da lei, tá? Uma pessoa com pleno conhecimento, vai a ter as escondidas com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala, olha, você não é doutor da lei? Você não sabe as Santas Escrituras? Era um doutor da lei. Nós vamos ver um príncipe, tá? Um jovem rico, chegando e perguntando para o Senhor Jesus o que deveria fazer para ser salvo. Então, na verdade, irmãos, existia, vamos dizer, um questionamento. Existia aí, vamos dizer, uma questão que eles não tinham entendimento. E nesse texto aqui de Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34, nós vemos aqui um doutor da lei que quer saber de Jesus qual é o maior mandamento.
um escriba. Era um doutor da lei. Tá? Ele tinha conhecimento dos 613 mandamentos. Tá? 365 mandamentos positivos e 245 mandamentos negativos, né? Que, na verdade, mandamentos que é questão, direitos e deveres, tá? Então, os deveres, é claro que sempre é visto como negativos, tá? E sempre há essa questão de dúvida, pois sabiam que esses mandamentos, esses 613 mandamentos aí, sempre existia o fato de um ser superior ao outro, e eles não entendiam, tá? Quais poderiam ser igualados e quais eram maiores ou menores diante desses mandamentos. Então ele traz essa preocupação, tá? Ao Senhor Jesus, perguntando para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, me dê a classificação. Qual é o tipo do mandamento? Qual é o mandamento maior, Jesus? Me explica, Jesus, que eu quero saber. Tá? Então ele traz essa preocupação. Figuramente, irmãos, tá? Não vou dizer que Jesus fez isso. Figuramente, só para vocês entenderem, Jesus pega um liquidificador, pega os 613 mandamentos, joga dentro do liquidificador e liga. Pega 2 copos. Enche esses 2 copos. E mostra para eles. E fala, agora vocês vão aprender como beber. Tá? 2 copos semelhantes. Tá? Vocês vão aprender. Eu vou mostrar, tá? Como vocês devem beber. Eu vou mostrar como, tá? Agora vocês devem adorar a Deus. Qual é a forma que verdadeiramente vocês devem adorar a Deus? Isso mostra, irmãos, que o amor de Deus possui o quê? 2 vertentes. O que Jesus está falando, existem 2 vertentes. Uma vertente vertical, tá? Que é para com Deus, e uma vertente horizontal, que é para com o próximo. E o Senhor Jesus fala, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando há um amor verdadeiro a Deus, tá? E eu creio que todos nós queremos expressar esse amor verdadeiro a Deus, nós precisamos entender que amar ao próximo é amar a Deus. Tá? E quando nós não amamos o próximo, não tem como amar a Deus. Porque é semelhante a amar a Deus de maneira vertical. Mas nós devemos também amar de maneira horizontal. O que eu quero trazer aqui nesta noite, irmãos, noite de ceia, é uma palavra que Deus colocou ao meu coração, irmãos. Ao meu coração. Porque se tem alguém que deve ser amado, é o nosso Deus. Se tem alguém que deve ser adorado, é o nosso Deus. E eu não sei, irmãos, se em algum momento da sua vida, pode ser que você, na liberdade que você tem com o seu cônjuge, ou que você tem com o seu filho, você já chegou e falou assim, peraí, o amor que você está tendo para mim não é um amor muito sincero. Parece que o amor esfriou. Tá? Alguns casais que possuem liberdade, tá? O cônjuge que possui, ou o filho que possui liberdade, chega, pai, aconteceu alguma coisa? O senhor me deixou de me amar? Não, filho, não, pai, o senhor me deixou de amar porque as coisas estão diferentes. Eu estou sentindo as coisas diferentes. Já não está mais caminhando daquela maneira. O Senhor já não passeia comigo. O Senhor já não tem aquele tempo que o Senhor tinha comigo. Então, as coisas estão diferentes. Eu quero crer que nessa noite, o Senhor da igreja, Ele tem essa liberdade de chegar em mim e chegar em você e falar, as coisas já não estão mais iguais. Já não há mais aquele amor que existia em você em relação à minha vida. Já não há mais.
E eu estou sentindo, Deus está sentindo, assim como um pai, um filho, um cônjuge, sente a ausência do amor daquele que lhe é chegado, daquele que também lhe é amado, aquele que é sangue do seu sangue. Eu estou aqui nesta noite para dizer que Deus tem sentido verdadeiramente a falta do seu amor, porque seu amor caiu de qualidade diante de Deus. A grande questão é que, será que não estamos sendo demasiadamente religiosos, ignorantes quanto à nossa posição de compreender o que significa amar? E não levando em consideração as consequências desse afastamento, desse distanciamento do amor verdadeiro com Deus, está trazendo à nossa vida? Deixar de amar a Deus acima de todas as coisas traz consequências à nossa vida. Traz consequência à igreja, traz consequência à família, traz consequência no dia a dia. E aqui eu quero passar rapidamente algumas lições a respeito desses dois mandamentos. Tá? Primeiro, amar a Deus envolve todo ser. Tá? Não é em partes, envolve todo o ser, ou seja, coração, a tua alma, o teu entendimento e a tua força. Não é só a alma, não é só o coração, não é só o entendimento, não é só a força, mas envolve um conjunto, tá? Que faz parte da natureza humana. E Deus quer ver esse amor, irmãos. Por quê? O amor de Deus, irmãos, a Deus e ao próximo, não é uma escolha. Não é uma opção. Principalmente para nós. Quantos aqui nessa noite já foram alcançados pela graça do Senhor Jesus? Quantos aqui nessa noite já foram remidos pelo sangue que purifica de todo o pecado? Hein? Não é opção amar a Deus. Não é uma escolha. Sabe o que é? É um mandamento. É um mandamento, irmãos, a ser obedecido. Tá? Não é colocado como opção, mas é colocado como o maior dos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E quando é colocado todas as coisas, é todas as coisas, irmãos. Mas pastor, por que é o mandamento? Sabe por quê? Porque Ele nos comprou. Nós somos propriedades do Senhor Jesus. Porque Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz, o reino do seu Filho amado. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos comprados, porque nós éramos condenados à perdição eterna, mas Jesus Cristo entrou na nossa vida, mudou o sentido, mudou o destino nosso. A palavra de Deus fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, irmãos, tá? Quando nós não estávamos vestidinhos assim. Ele amou o Davi, e o Davi não estava vestidinho de terno. Não estava aqui pregando a palavra, não. Ele me amou lá no mundão, na imundícia. Tá? Então, amar não é uma opção, é uma escolha, irmãos. Tá? É uma escolha, nem escolha, é um mandamento. Tá? É um mandamento que nós devemos ter o quê? Na nossa vida. E o texto nos lembra muito bem, irmãos, tá? Que esse amor é mais importante, sabe do quê?
do que holocausto e sacrifícios. O amor a Deus, irmãos, e ao próximo é mais importante do que realizar sacrifícios, do que realizar holocaustos ao Senhor. Tá? E às vezes, irmãos, nós estamos preocupados em apresentar sacrifícios ao Senhor, apresentar holocaustos, coisas que às vezes não procedem de um coração que verdadeiramente ama a Deus. Então, o primeiro aspecto, tá, que eu quero deixar aqui é que, se você foi alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, se você tem o nome escrito no livro da vida, tá? O amor para com Deus é um mandamento, é uma ordenança, é uma ordem de Deus, porque Ele é Deus e deve ser adorado. A segunda lição que nós vamos ter aqui é que o amor de Deus se expressa por uma fórmula. Tá? Por uma fórmula. Assim como às vezes parece esquisito, a gente vê algumas confidências aí de alguns casais, né? Em público. Ah, meu amor, eu te amo. Ah, eu também te amo. Mas nos bastidores aí, atrás das cortinas, tudo sabe que aqui essa confidência é tudo fachada. Né? Quem sabe mesmo vai achar esquisito. Peraí. Paz, em público diz que ama. Anda de mãos dadas, né? Mas lá atrás, irmãos, andam só brigando, só conflito. Não tem nada de verdade. A gente acha esquisito, irmãos. Do mesmo modo que nós achamos esquisito, irmãos, ver esse tipo de amor, Deus também acha esquisito. Deus acha esquisito, irmãos, ouvir de nós que nós o amamos, que nós o adoramos, mas na prática nós estamos demonstrando totalmente diferente. Irmãos, Deus acha esquisito essa questão, irmãos. Porque se na prática não existe esse amor recíproco, o que acontece num relacionamento? O relacionamento fica tedioso, fica sem graça, traz tristeza ao coração. O que vai existir? A questão do compromisso. Somente os direitos e deveres, não é assim que acontece? Mantém-se o relacionamento, mantém a aliança, mas o que tem é só os direitos e deveres. Irmãos, há muitos crentes, irmãos, que deixaram o amor para com Deus. Você sabe o que está restando? Só a questão do direito e deveres. E às vezes mais os direitos do que os deveres. Senhor, o que eu devo receber da sua parte? O que está na Escritura que o Senhor ainda não me deu? Senhor, por que o Senhor não vem me ajudar? Senhor, por que o Senhor não faz isso da minha vida? Mas aquela questão do Deus de amor, né, que quem sempre quis estar junto dos seus filhos, da sua criação, compartilhar, consolar, ajudar, às vezes não existe. Esse relacionamento não é um relacionamento promissor. Porque não é de todo o coração, alma, entendimento e força. Relacionamento com Deus, que não tem como base o amor, que vem do coração, vem da força, que não vem da alma, irmão, não é um relacionamento promissor para com Deus. Não é. Por isso, muitos crentes acabam, sabe, às vezes no dia a dia, ou às vezes anos após ano, rodando de um lado para o outro, em cima de sua própria vida, e não alcança as promessas e as bênçãos de Deus. Amar a Deus faz toda a diferença. E aqui o Senhor Jesus, irmãos, Ele vai dar a fórmula desse amor que Ele aceita. Esse amor que agrada a Ele. E se nós agradamos a Deus, irmãos,
certamente Ele também vai se agradar de nós. E vai nos abençoar. E aqui ele dá uma fórmula e começa: todo o coração. Vocês têm que me amar e é de todo o coração. O coração representa o centro de controle da personalidade humana, a sede das informações. E é através do coração, irmãos, que procede os maus desígnios do homem. O Senhor Jesus disse: é do coração do homem. E eu, Senhor, esquadrinho o coração do homem. Eu olho o coração. Se você está achando que Deus, tá, ele se comove porque o pastor chegou bonitinho, nós chegamos de gravata, nós chegamos cheirosinho na presença dele, não quero desapontar você. O que Deus está olhando nesta hora é o teu coração. Não é a aparência, mas é o coração. E você sabe de uma coisa? Esse Deus que fez o nosso coração, Ele sabe a batida de cada um. Ele conhece a minha batida, a batida do meu coração. Ele sabe o que está aqui dentro. E Ele sabe o que está dentro do teu coração. E é verdade, irmãos, que o Deus que olha os corações, o Deus que tudo vê, às vezes Ele olha para o nosso coração e Ele não gosta do que Ele vê no nosso coração. Ele não gosta. E aí não é questão, irmãos, de apresentarmos só a parte do coração que interessa. Eu tenho uma parte do meu coração, essa parte aqui quando aflora, eu até pulo. Eita labalha. Essa parte aqui do coração, quando chega na presença de Deus, até chora. Mas essa parte aqui negra, essa parte obscura, eu não apresento a Deus. Eu escondo de Deus. E você sabe o que acontece, irmãos? É do coração que procede o verdadeiro culto a Deus. Deus está interessado no seu coração. E geralmente colocamos no nosso coração as coisas mais preciosas, não é? Nós não colocamos as coisas mais preciosas no nosso coração, porque o nosso coração é um tesouro. A Bíblia diz: onde estiver teu tesouro, aí estará o teu coração. É no coração que nós colocamos as coisas mais preciosas. E o Deus que criou o coração, para que nesse coração tenha um trono, e nesse trono ele esteja assentado, às vezes ele olha para esse coração e ele não está no trono. O que está no trono são outras coisas, meu querido. Ou seja, muitos não conseguem sentir ou mesmo se achegar a Deus porque não pode colocar todo o seu coração na busca. Coloca um coração parcial. E colocar coração parcial, irmãos, não traz resultado. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13 a 14 diz: buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e virei e mudarei a sua sorte. Ou seja, Deus está falando: olha, quando vocês colocarem todo o coração diante de mim, sem reservas, chegarem e demonstrarem o que vocês são de fato, não esconderem nada de mim, sabe o que vai acontecer? Vai ser aceito. Sabe o que vai acontecer? Eu serei achado. Eu não vou estar longe, mas eu estarei perto. E quando o coração estiver diante de mim, eu virei e mudarei a sua sorte. Eu tenho certeza que nesta noite Deus tem sorte para mudar aqui.
Decandarabachaias. Eu sei que Deus tem planos maravilhosos. Porque o capítulo 29, a partir do versículo 11, fala: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro que esperais. Mas acontece, esse Deus que quer se revelar, esse Deus que quer mudar a nossa sorte, ele não encontra, às vezes, na mão dele um coração total. Um coração totalmente na presença dele. E aí fica difícil. Porque os corações estão cheios de coisas que desagradam a Deus. Coisas que são ídolos, deuses. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, está assim: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão e a riqueza. Não tem como servir a Deus e aos interesses. Pastor, eu vou rasgar dinheiro. Não. Mas a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. E muitos, tomados por esse caminho, às vezes pelo dinheiro, pela fama, se afastaram da fé. Deixaram de ter amor ao Senhor. Ou seja, Deus quer todo o coração, meu querido. Quer amar a Deus? É todo o coração. Não adianta reservinha com Deus. O prejudicado somos nós mesmos. Toda alma, psique, representa a consciência acerca da vida, nossa dimensão espiritual. Se tem uma coisa que sente no ser humano, porque a alma é aquilo que eu sou. É aquilo que você é, tá? Se pudéssemos dar um nome à sua alma é o seu nome, vamos assim dizer, tá? Porque é a sua pessoa. E a sua pessoa, na verdade, é onde recebe todas as emoções, vamos assim dizer. A alma pode estar alegre, a alma pode estar abatida. E aí nós vamos ver na palavra, né, um dos homens que tinha a sua preocupação mais em relação à sua alma. Você pega ali o Salmo 103, Davi falando sobre a alma dele. Ele convida o seu próprio ser, a sua alma, a bendizer a Deus, porque ele olha, né, talvez para o seu palácio, ele olha para as riquezas, ele olha e não encontra, tá? Algo mais importante do que a sua alma. Você vai pegar o Salmo 103, você não vê Davi citando nenhum bem material. Mas ele está falando: bendiga ao Senhor, ó alma, porque Ele tem cuidado de ti. Ele cura as suas enfermidades, as suas feridas. Ele renova a sua força, ó alma. Porque a alma, irmãos, recebe tudo. O Salmo 42 fala: por que está batida, ó minha alma? Dentro em mim. A alma é aquilo que está dentro de nós. Te coloca entre o corpo e o espírito. A alma está aqui. Porque está batida a alma dentro em mim. Espera em Deus, porque ainda você o louvará, ainda o glorificará. Mas o que acontece? Muitas almas têm sido tomadas pelas emoções, irmãos, pelos sentimentos de tristeza, e aí já não quer mais demonstrar esse amor para com Deus. É o desânimo tomando conta.
É preciso reagir, irmãos. Ah? Quando nós decidimos amar a Deus de toda a nossa alma, nós temos que estar prontos a reagir contra todo o abatimento, contra toda a tristeza. E você sabe buscar o quê? Buscar alegria. Porque a alma, Naraia, a alma foi formada para se alegrar no Senhor. Pode vir a tristeza, o choro, mas a alegria vem da parte do Senhor. E a alma veio para isto, está em nós. Vem as dificuldades, vem. Mas a alma não deve se abater ao ponto de perder a alegria da salvação. É. E o salmista entendeu também o que é sentir tristeza na alma. Sabe por que ele sentiu a tristeza na alma? Por causa de crise? Não. É porque ele tinha falhado com o seu Senhor. Ele tinha falhado com Deus. E quando ele falhou com Deus, ele se sentiu um esvaziamento da alma. Por isso, no Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito, o Espírito Santo. Mas, ó Deus, torna a dar alegria da salvação. A alma, irmãos, é o que perece, tá? O que vai para a eternidade, meu querido, é sua alma, é o seu ser, tá? E ela pode perecer ou como ir para a eternidade. E você sabe de uma coisa? É possível sim ter a alegria da salvação, mas você tem que reagir. Mas pastor, como eu vou reagir? Sabe por quê? Há muitas almas tristes, abatida. Abre a sua Bíblia aí, Isaías 55. Isaías 55, versículo 1 em diante diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Sabe por que muitas almas já não estão alegres? Sabe por quê? Porque têm se alimentado daquilo que não é bom. Aquilo que não é bom, nós temos alimentado a nossa alma. Tá? Mas aqui Jesus, Deus está falando, ouve-me atentamente, porque eu tenho uma comida para você, e se você comer é da comida que eu dou, a sua alma se alegrará, a sua alma se deleitará em mim. Não são nas coisas deste mundo que a sua alma vai se deleitar, meu querido, mas naquilo que procede de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus tem deleite para a sua alma. Mas sabe o que acontece? Você empaçoca a sua alma, às vezes de porcaria. Desculpe a expressão, daquilo que não presta, de pensamentos, é fofoca, é coisas que não convém. E a sua alma está, sabe o que? Fica o quê? Doente. E aquilo que é bom da parte de Deus, que às vezes exige um pouco de sacrifício nosso,
Às vezes, fechar um pouco a boca, esperar no Senhor, virar os olhos para aquilo que não agrada a Deus. É para cá que eu devo olhar. É crer na palavra de Deus. Mas verdade é, irmãos, que os corações estão cheios de coisas que não são de Deus. E é fácil de saber isso. É fácil. Sabe como? Aquilo que está cheio, a boca fala. A boca fala daquilo que o coração, a alma está cheia. E aí a gente não vê mais crente falando de Jesus dentro de casa. Não vê mais crente sendo pacificador, chegando no lugar e para com isso, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Vamos confiar em Deus. Para com isso. Não é bem assim. Confia em Deus. E tantas outras coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque o coração está cheio. E conforme o coração, a alma. E aí não está entendendo, às vezes, o desânimo. O desânimo, irmãos, de não querer vir na igreja. E a questão não é a igreja. A questão é quando eu estou mal, é o Davi que está mal. A questão é você reconhecer que quando você não está bem, é você que não está bem. E não é a igreja. Mas aí, o que acontece conosco? Eu preciso encontrar um argumento para a tristeza da minha alma. Eu preciso. Então eu olho na vida do Celso. Eu começo a olhar na vida do pastor Alberto. Eu presto atenção, eu começo a analisar a pregação do pastor Davi, mas por uma ótica negativa. Não é Deus que está falando, mas é Ele que está falando para mim, porque Ele conhece a minha vida. E eu começo a ver tudo isso por essa ótica, e aí a minha alma fica triste. Minha alma fica triste. Mas você pode ver que quando tudo está bem, as coisas são diferentes. Nossa, o pastor Davi falou aquilo lá, veio como uma luva. Deus revelou. Nossa, aquele irmão lá não me cumprimentou, mas, rapaz, eu vou orar por ele. Eu vou abençoar a vida dele. Por quê? Porque nós estamos bem. O problema não é quando nós estamos bem, irmãos. O problema é quando nós estamos mal. É quando a alma está doente. Aí que está o problema. E você sabe o que acontece? Aquele que criou a alma, que vê todas as coisas, ele vem ao encontro de nós. Ele vem ao encontro de nós e ele mexe aonde tem a ferida. Ele tem o bálsamo de Gileade. O bálsamo que cura, o bálsamo que nos alegra verdadeiramente na presença dEle. Eu quero dizer nesta noite, reconheça o seu estado de espírito. Reconheça e se ponha diante daquele que tem alegria, se ponha diante daquele que tem cura para a sua alma. E pare de gastar o tempo, o produto do vosso trabalho naquilo que na verdade não vai trazer proveito algum. Há muitos crentes, irmãos, querendo, irmãos, trocar as coisas de Deus por coisas que na verdade acham que vai trazer alegria. Não traz, irmãos. Não sou contra passeio, não sou contra, mas o que nós estamos percebendo nesses últimos dias é que os crentes estão trocando as coisas de Deus por coisas insignificantes. E aí não está trazendo alegria.
Porque se tem uma coisa que traz alegria, se tem uma coisa, irmãos, que faz, quem sabe, um escrivão lá anotar alguma coisa, porque há um memorial diante de Deus, é nós estarmos na casa, é na presença de Deus, porque é na presença de Deus que as coisas acontecem. Não são nas danceterias, não são nas baladas, jovens. Não, essa alegria é alegria passageira. Não é nos lugares errados. Não é nas festas, às vezes, com um parente em detrimento do culto. Pastor, não. Irmãos, olha, nós passamos o dia inteiro juntos. Um prazer imenso. Mas agora chegou a hora de eu adorar o meu Deus. Chegou a hora de eu cultuar ao meu Deus. Vocês querem ir comigo para a igreja? Ah, não queremos. Pois bem, eu vou adorar a Deus. Aí a gente vê um muçulmano, né? Que busca a Deus 5 vezes por dia. E ele para o que está fazendo, põe o seu tapetinho, fecha o estabelecimento, não está preocupado, às vezes, com a questão da clientela, ele tem a fé dele, de que Deus é o provedor na vida dele, ele fecha o estabelecimento, desce a porta, põe um tapetinho e se dobra diante do Deus dele e busca a presença dele 5 vezes por dia. Mas nós que temos o Deus verdadeiro, às vezes nós não dizemos não às coisas. E o Deus que nos ama e que espera o amor dele acima de todas as coisas. Às vezes ele vê a gente trocando, irmãos. Ele por determinadas coisas. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta. E Deus também não gosta. Deus também não gosta disso. Tá? De ver a gente trocando 1 hora, 2 horas de culto. Graças a Deus, né, que, vou dizer, aqui no jardim do estádio não tem isso. Mas ainda põe no Facebook na hora do culto. Estou passeando no shopping. Aqui no jardim do estádio não tem isso. Estou na danceteria. Na hora do culto. E aí a gente canta louvores. Fala, amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Eu vou correr, irmãos. Não dá para falar tudo. Vou dar uma pincelada. E aqui fala de todo o entendimento. Dianoia significa a inteligência. Representa a nossa capacidade intelectual. A faculdade da mente. Tá? E você sabe que onde se revela, irmãos, a vontade de Deus para a sua vida? Lá em Romanos capítulo 12, na renovação do quê? Da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. É na sua mente, meu querido. Tá? É na questão intelectual que Deus vai depositar, irmãos, a vontade dele. E que depósito é esse que Deus vai fazer? A palavra dele. A ação do Espírito Santo, irmãos. Ah, é a palavra de Deus que vem sobre a sua mente, tirando coisas, irmãos, coisas que na verdade já são cauterizadas na nossa vida, coisas que precisam sair para ocorrer uma mudança de vida. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós não aceitamos. Porque às vezes o que Deus quer colocar na nossa mente é uma mensagem totalmente ao contrário ao meu eu. Totalmente contrário ao meu eu. O meu eu não quer ouvir essa palavra do pastor Davi hoje. Meu eu gostaria de outra palavra. Mas sabe o que acontece?
quanto mais esse eu morre, traz uma transformação. E você sabe que você vai poder dizer, como salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Você vai andar em passos firmes. Você vai andar e não vai escorregar. Você vai andar e não vai fazer bobeira. Não vai fazer besteira. Você não vai errar, porque os seus passos estarão iluminados pela palavra de Deus. Quantos estão errando, irmãos? Quantos estão errando? Porque a palavra de Deus já não está tendo aquela ação que deveria ter na mente. Para finalizar, toda a força, que força é essa? Esse som representa a vitalidade, a energia do corpo, disposição com que devemos enfrentar as dificuldades, resistência ao que quer separar de Deus. Essa força, na verdade, não é a força do Espírito Santo na minha vida. Não é. Embora a força do Espírito Santo me ajude, tá? Mas é a força que procede do Davi que ama Deus. É a força, tá? É o teu esforço, tá? Natural, como homem, como um filho de Deus. Ou você acha que na cruz do Calvário, né? Alguns falam que Jesus não sentiu nada. Porque ali ele era Deus, e como Deus, né? Podia enfiar a espada nele, podia colocar a coroa de espinho, que ele não ia sentir nada. Não, ali ele teve que passar como homem, como cordeiro. E há coisas na nossa vida, irmãos, tá? Que nós temos que passar como filhos e filhas de Deus que ama Ele. É a força para enfrentar a dificuldade. É a força para dizer, não vou abrir mão de Deus. Não vou abrir mão. Eu estou passando por dificuldade. Eu estou sendo provado no fogo. Eu estou sendo tentado pelo diabo. Mas eu não vou abrir mão como filho de Deus. Eu vou resistir. Eu vou ficar. Sabe por quê? Porque eu amo a Deus. É a força, meu querido, para vencer o desânimo. E quantos crentes desanimados estão trocando, irmão, as coisas de Deus por uma hora a mais ou 2 horas a mais de coberta. Como se aquelas 2 horas a mais trouxesse descanso à tua alma. Você quer descansar? Descansa na presença de Deus. É gente desanimada, irmãos. E o Senhor Jesus falou, ó, amar com toda a força. Servir a Deus, irmãos, com toda a força. É criar hábitos na nossa vida que realmente possa colocar a preguiça de lado, irmãos. Tem muito crente preguiçoso. Muito, irmãos. Já não quer orar mais. Estou falando alguma coisa contrária, irmão? Não estou citando nomes. Eu gostaria que outro pastor viesse e falasse isso, às vezes. Porque às vezes a gente fala, é de fora, mas eu sou o pastor da igreja. E nós estamos numa campanha de avivamento aqui, irmãos. E tem crente que não se move, não se mexe. Nós estamos orando, buscando para que o bem chegue para a sua vida, irmão. E pessoas que falam assim, não estou sentindo nada. Mas eu quero dizer que você faz parte desse corpo. Deus colocou você aqui para sentir. Quando nós mexemos, sabe, com alguma coisa, nós sentimos, os membros sentem. E eu gostaria que você, como membro, irmãos, sentisse aquilo que o seu pastor está sentindo, irmão. Muitos vão receber uma carta aí,
Alguns já pegaram, inclusive eu quero pedir que tem uma carta lá de todos os membros, por favor, Jacob, no final, e entregue essa carta. É uma carta a todos os membros, irmãos. Eu gostaria que você sentisse isso. Eu só não venho na oração quando eu tenho que viajar ou resolver alguma coisa, mas todo dia eu estou aqui orando, clamando, buscando a Deus pela sua vida. Eu estou chorando na presença de Deus para que Deus mude essa situação, para que Deus use o Jardim de Estádio para ser um diferencial em relação às demais igrejas que, na verdade, não estão querendo reagir, não estão querendo buscar, não estão querendo se levantar, mas querem ficar no comodismo, no conformismo. Mas você ainda tem um pastor que ainda olha para o alto, um pastor que ainda sabe que Deus tem coisas poderosas para realizar nesse lugar, mas eu sozinho não consigo fazer nada. É preciso que outro ponha-se junto comigo, é preciso que outro ponha-se ao lado de um irmão, e juntos, na unidade de Cristo Jesus, possamos ver e que raia o que esse Deus é capaz de realizar. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas nós que temos mudado, somos nós, a culpa é nossa da frieza espiritual. Porque se nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai sarar a terra, Ele vai abrir o céu, Ele não vai reter a glória dEle vai descer, e quando a glória dEle descer, vai ter milagres, vai ter dons, vai ter criança sendo batizada com o Espírito Santo, mas Deus está esperando uma atitude minha, Deus está esperando uma atitude tia. Reage, meu irmão, reage. Deus ainda está olhando para você. Deus ainda está olhando para a igreja. Deus ainda está olhando para você, jovem. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Se há um momento para que você busque a Deus, é agora. Porque vai passar a sua mocidade. Enquanto você tem força, gaste essa força na presença, com as coisas de Deus. E Deus vai se revelar. Deus vai se revelar. Narabaxaia. Deus está esperando uma posição minha. Deus está esperando uma posição sua. Meu querido, minha querida. Se você é filho, se você é filha, é com você que Deus está contando para os dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Eu não quero que seja notório aqui no Jardim do Estádio. Eu não quero que seja notório na minha vida, tá? Que na vinda de Jesus Cristo nós possamos estar frios. Mas eu acredito que se alguém vai, é porque vai estar fervoroso na presença de Deus. Se alguém vai subir, é porque vai estar na vontade de Deus. E Deus está te convidando nessa noite para a vontade dEle. Ponha-se em pé, em nome do Senhor Jesus.